Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje vou deixar aqui mais uma palavra abençoada e hoje eu vou deixar aqui o discernimento também de um sonho comum que muitas pessoas às vezes têm e não têm o discernimento. E eu quero falar hoje um pouco a respeito de sonhar com gente famosa. Toda vez que nós sonhamos com gente famosa, isso significa bênção de Deus vindo para a nossa vida. E essas bênçãos podem ser conexões, informações que vai vir através dessa pessoa para a nossa vida. Então, sempre que nós sonhar com gente famosa, devemos orar, falar com Deus para nos conectar com essas pessoas que vai cruzar o nosso caminho, que está trazendo uma oportunidade para um avanço na nossa vida, em alguma área. Pode ser na área financeira, uma conexão importante que está chegando. Então é muito bom quando a gente sonha com gente famosa. E quero deixar um versículo aqui que fala sobre conexão, onde 3 reis foi guerrear e esses reis foi guerrear contra o rei de Moabe e eles resolveram pegar o caminho do deserto. E a palavra fala que eles marchou 7 dias no deserto e completando ali os 7 dias, faltou água para o exército de 3 reis, um número de exército muito grande, faltou água para os cavalos, para os animais, e eles se sentiam encurralados, sem saber para onde ir, e entrou em desespero, sem saber o que fazer, porque não tinha água nem para continuar, para os animais beber, e nem para os soldados, e nem para voltar para trás, com todo esse exército durante 7 dias marchando, e a água acabou. Eles precisavam de um socorro, e eles precisavam de que algo acontecesse ali para poder mudar a história deles, a vida deles, naquele deserto. E a palavra fala que foi através de uma conexão que mudou tudo a vida desses reis. Então, sempre que nós sonhamos com gente famosa, é uma conexão que está vindo para o nosso destino. E essa conexão pode fazer a diferença em nossa vida. Então, eu vou deixar aqui uma palavra no livro de 2 Reis 3, verso 4. A palavra fala assim: o rei Messa do país de Moabe criava carneiros e todos os anos entregava como imposto ao rei de Israel 100.000 carneirinhos e a lã de 100.000 carneiros. Porém, quando o rei Acabe morreu, Messa se revoltou contra Israel. Por isso, o rei Jorão saiu imediatamente de Samaria e reuniu todo o seu exército. Ele mandou ao rei Josafá de Judá o seguinte recado: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Você quer ir comigo guerrear contra Moabe? O rei Josafá respondeu: eu irei, estou às suas ordens, e assim também os meus soldados e os meus cavalos. Que caminhos pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão, o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água nem para os animais, nem para os homens. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe.
O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor? Para que consultamos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Safate, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então, os 3 reis foram falar com Eliseu. Amém? Até aqui. Essa palavra fala que depois que esses reis saíram ali do deserto, com esse rolo que eles entrou, porque eles entrou pelo caminho do deserto, escolheu o pior caminho, e eles não consultou a Deus antes, e eles se sentiu ali encurralado no deserto, sem água, sem água para os animais, sem água para os soldados, e a situação ficou difícil, ficou feia para eles. E a palavra fala que não tinha como eles voltar para trás, porque eles já tinham marchado 7 dias e a água acabou. E não tinha como prosseguir. Eles acharam que Deus tinha entregado eles para o rei de Moabe. Porque eles fracos, com sede, sem água, eles iam ser uma presa fácil. Mas aí o rei Josafá perguntou ali os soldados se eles não conheciam algum profeta na região. E um dos soldados falou que conhecia Eliseu, um profeta que era ajudante de Elias. E esse profeta era um profeta que tinha intimidade com Deus e tinha conexão com Deus. E o rei pediu para levar eles ante esse profeta Eliseu. E essa conexão que eles fizeram, a palavra, continuando a palavra fala que ali, depois que eles foram encontrar com o profeta Eliseu, o profeta Eliseu deu uma instrução para eles voltar para o deserto, abrir poços em todo o deserto. Abrir poços que não ia haver chuva, não ia haver vento, mas mesmo assim Deus ia encher todos os poços. Eles iam beber água e ia dar água para os animais e ia vencer a guerra. E foi isso que aconteceu. Se a gente continuar lendo o livro aqui, a gente vai observar que eles foram, abriu os poços e veio água do deserto. Não choveu, não houve vento, mas veio água do deserto e encheu todos os poços. Eles tomou a água e eles avançou e venceu a guerra. Deus venceu a guerra por eles. Então, sempre que nós sonhamos com gente famosa, não significa que nós vamos encontrar com as pessoas famosas, mas são conexões que nós vamos, pessoas que nós vamos encontrar, que vai trazer para nós uma chave para destravar algo na nossa vida que nós estamos precisando. Então, é muito bom quando nós sonhamos com gente famosa. Nós precisamos orar a Deus, pedir a Deus para trazer as conexões, para nos conectar com essas pessoas que vai fazer diferença em nossa vida. Assim como esses reis teve essa conexão com Eliseu, e através de Eliseu deu uma instrução, que eles venceram a guerra. Assim também, nós também precisamos dessas conexões. E os avisos que Deus muitas vezes dá é através aí de um sonho, sonhando com famosos. Amém? Que Deus nos abençoe.